Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 12 do primeiro livro, Gênesis, a partir do versículo 1. Está escrito: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã, e levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois disso, seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Os eventos até então descritos em Gênesis, a partir do versículo 1, a queda do homem, o assassinato de Abel, o dilúvio, são fatos aparentemente independentes entre si. A única coisa que permeia esses eventos, esses fatos, é o pecado. Esse pecado, ele tende a crescer de acordo com a multidão que vai, né? As pessoas vão se multiplicando e o pecado vai também crescendo. Esse pecado é como um câncer na vida do homem. A humanidade que vai se desenvolvendo, o pecado vai surgindo, vai crescendo e fazendo com que a humanidade se torne doente, como um câncer que vai destruindo o interior do homem. Mas se você pegar também o capítulo 5 desse mesmo livro de Gênesis, e fazer uma comparação com o capítulo 11 de Gênesis, você vai ver que, enquanto no capítulo 5, a genealogia que está ali descrita, o homem vive quase 1000 anos, 900, 800 anos, mas no capítulo 11, essa idade, ela cai drasticamente, chegando ao máximo a 200 anos. E nós vamos observar que essa descrição, essa redação do capítulo 5, ela começa o redator, ele usa a seguinte expressão, eu vou usar qualquer um dessa lista aqui do capítulo 5, qualquer um desses versículos. Eu vou usar o versículo 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. A palavra morreu está aqui aparecendo como dando um sinal de que o homem está perecendo. E esse perecer é o pecado.
Mas no capítulo 11 também, pegando a mesma comparação com o capítulo 5, se o capítulo 5 fala que o homem nasceu, gerou filhos e morreu, no capítulo 11, o redator, inspirado por Deus, ele vai usar a redação da seguinte forma. Eu vou pegar um versículo aleatório. Versículo 20. Viveu Reu 32 anos e gerou Serugue. Depois que se gerou Serugue, viveu Reu 7 anos e gerou filhos e filhas. Peguei 2 versículos. Nessa genealogia, você não vai encontrar a palavra morte, por incrível que pareça. Enquanto que no capítulo 5, nasceu, gerou filhos e morreu. No capítulo 11, na mesma redação de genealogia, o formato, a palavra morte ela não existe. Se nós entendemos que o pecado entrou na vida do homem e está destruindo a sua vida no capítulo 5, e a idade cai drasticamente no capítulo 11, contudo o capítulo 11 já mostra alguma coisa diferente. Se antes era trágico, o quadro que se pintava era um quadro assim, com uma penumbra, escuro, tenebroso, contudo no capítulo 11, o quadro começa já a ter luzes, tintas mais claras. A história da humanidade, esse teatro que está se desenvolvendo na história da humanidade, Deus começa a jogar luzes e mudar a cena. Significa com isso, irmão, que Deus não está mudando o seu plano, de forma nenhuma. Ele dá continuidade à história, mas aqui ele coloca um personagem diferente. Trazendo esperança. Enquanto nós vimos no capítulo 5 que havia morte, no capítulo 11, Deus já muda essa história, trazendo esperança e perspectiva para o homem. E no capítulo 12, a partir do capítulo 12, é introduzido, se bem que no final do capítulo 11 já é introduzido um personagem, e é esse personagem que nós gostaríamos de falar. No capítulo 12, começa-se assim: disse Deus a Abrão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para a terra que te mostrarei. Deus está começando uma nova história. Se antes, os personagens que víamos, eles faziam ali, existiam, eles tinham o seu papel, como Adão, como Noé. E quando esse personagem morria, a história passava para outro. Era uma história praticamente independente. Eu vou usar esse formato. Não havia continuidade da história desses homens. Mas no capítulo 12, Deus transforma. Se eu falar mudar, fica um pouco complicado, porque as pessoas vão pensar que o plano de Deus se alterou. Mas não se altera. O plano de Deus não mudou. Deus faz transformações e introduz esse personagem chamado Abraão. E no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Deus usa um formato de abordagem diferente. Ele chega a Abraão e usa de forma radical, ele fala simplesmente: sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Os outros personagens que até aqui não tinham essa abordagem da parte de Deus. Mas com Abraão é diferente. E nós vamos observar que Deus até então, o plano de Deus sai do plano individual, o tratamento individual com o homem. Isso foi com Adão e chegou até Noé. Mas com Abraão, vou usar a expressão Abraão, com Abraão o trato é diferente. Ele vai e chama Abraão para um projeto de vida que antes era individual. Agora Deus muda, transforma essa convocação e esse plano. Deus chama Abraão não
para trabalhar com o homem individual, mas trabalhar com a nação. E quando Deus fala para Abraão sair da tua terra e da sua parentela, a sua proposta era criar uma nação que houvesse identidade com ele. Não sabemos por que Abraão foi chamado por Deus. Isso aí não precisamos preocupar, porque isso é da graça, é a proposta de Deus, é soberania de Deus, tudo isso não vamos entrar no mérito. Mas nós sabemos que Abraão, no livro de Flávio José, História dos Hebreus, Flávio José fala que Abraão era um homem justo, era íntegro, tinha uma capacidade oratória incrível. Quando ele falava, as pessoas paravam para ouvi-lo. Isso Flávio José falando. Então, Deus chamou uma pessoa com muita capacidade. Mas Abraão vivia em um meio pecaminoso. O dos caldeus era um centro comercial, uma cidade grande, onde proliferava de tudo. Prostituição, deuses, politeísmo e coisa assim. E para que Deus trabalhasse Abraão, era preciso usar esse método que Deus usou. Sai do meio do seu povo, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. E isso, para quê? Para que Abraão fosse purificado do que ele trazia consigo. Tem umas passagens, Josué, quando vai falar da genealogia, trazendo uma exortação ao povo hebreu, quando ele vai, está próximo a morrer, ele fala que os pais de Abraão eram idólatras. Mas também no capítulo, em Atos dos Apóstolos, Estevão vai falar que os pais de Abraão eram homens que serviam a Deus. Então eles tinham conhecimento tanto de Deus, como serviam a deuses estranhos. E para que uma nação surgisse e houvesse mudança, era preciso que Deus tirasse Abraão daquele meio. Por isso, de ser tão radical no seu modo de agir com Abraão. Mas eu quero trazer dois aspectos na vida de Abraão. Um deles, apenas dois. Um deles se refere à fé. Mesmo porque Abraão é conhecido, como um homem de fé. É quando você tem que fazer uma escolha e ficar quieto diante dessa situação. É agir. Mas às vezes a fé não é agir. Às vezes a fé é você ficar quieto. E é uma coisa muito mais difícil, porque as pessoas vão cobrar de nós a atitude. E quando Deus fala no seu coração, fique quieto, as pessoas vão criticar. Por que você não está fazendo nada? Mas também a fé, nesse outro aspecto que eu trago, é você agir. Que é muito normal da nossa parte querer ajudar Deus. E é o normal da nossa natureza. E eu vou pegar também um exemplo em Êxodo 14, quando Israel foge do Egito, sai do Egito, e o exército de Faraó está em perseguição, e os hebreus se deparam com o Mar Vermelho. E agora tem o maior exército do mundo da época, perseguindo, e o mar na frente. E o povo chega para Moisés e fala: e agora, Moisés? Como é que nós vamos fazer? Não tem escapatória, irmão. Não tem para onde fugir. E parece que Moisés não tem uma resposta. Ele fala assim: Deus vai agir. Aí o povo
agir como? Aí Deus falou em Moisés. Simplesmente diga ao povo que marche. Parece estranho, o mar vermelho na frente, marche para onde? Aí Deus dá a resposta para Moisés. Levante seu cajado e aponte para o mar. E o mar se abre. 2 aspectos da fé. Você fica quieto esperando Deus agir. E outro aspecto é você agindo. É os 2 aspectos que eu vejo com relação à fé. Isso é Abraão. Quando Deus chamou Abraão. E Abraão aceita, atende a convocação de não é uma chamada. Nós colocamos no epígrafe que chamado, mas não é chamada. Nós vamos ver no decorrer do texto que Deus convocou Abraão. Então Deus não tem, não te convida nesse aspecto ser educado para você falou, ele simplesmente fala vá, né? Glória a Deus por isso, porque se fosse educadamente eu acho que nós não queríamos. Mas Deus chama e convoca, ou melhor, convoca, né? Então, Abraão agiu. E você? Como é que você vai fazer diante da crise e da luta? Fica quieto esperando Deus trabalhar? Evidentemente, irmãos, tudo isso, o agir ou não agir, nós o fazemos pela fé. Não é ser inconsequente. Amém? Outro aspecto da vida de Abraão é que Abraão era um adorador. No capítulo 7 e 8, apareceu o Senhor a Abraão, disse-lhe, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse aspecto, nós vamos ver no Carvalho, aqui é citado o Carvalho de Moré, mas, segundo alguns historiadores, Carvalho de Moré poderia ser um centro de culto pagão, onde as nações cananeias se reuniam para cultuar seus deuses. E quando Abraão chega naquele lugar, você pode imaginar quando Paulo, em Atenas, no capítulo 17, ele chega em Atenas, vê aqueles altares aos deuses, e aí tem lá um altar ao Deus desconhecido. E quando Abraão chega também nesse centro de culto, ele constrói um altar. Porque nenhum daqueles altares era nada, não significava nada para ele, porque ele servia a um Deus diferente. E isso acontece conosco também. Deus fala conosco, precisamos ser adoradores, em espírito e em verdade. E essa adoração, irmãos, ela está intimamente relacionada com a fé. Porque o que é adoração? Oração é ser humilde, submisso, dependência. E isso tem que ser conosco também. E é um mistério tremendo. Né? Um ser grande, tremendo, grande, todo-poderoso, Deus eterno, Criador do céu e da terra, se comunicando, interagindo com o homem mortal, pecador e fraco. Mas através da fé e adoração, esse elo, esse Deus grande e tremendo, eles interagem com o homem, o ser fraco e pecador como nós. Eu quero encerrar. Eu acho que essa passagem na qual nós lemos e meditamos é uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento, se não uma das tais. Se não for a mais importante, é uma das tais. Porque ela abre a perspectiva e traz, a partir daqui então, desse quadro, dessa cena, novo personagem, e a leitura, a história fica muito mais dinâmica. E em Êxodo capítulo 19, e os versículos 6 e 7, traz uma coisa muito bonita com relação à nação de Israel, que ainda estava no seu estado embrionário. Ele está escrito ó, que Israel seria uma propriedade peculiar, reino de sacerdote e nação santa.
Deus estava criando uma nação para se identificar com Ele e fazer morada. E nós vamos observar algumas características que citei em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que está escrito: vocês, porém, serão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, Abraão saiu de sua terra para um lugar que Deus estaria escolhendo, crendo nas promessas. E assim somos nós também, como nós aceitando a Cristo. Temos que ter uma mudança radical também. Deus chama-nos, convoca-nos a sairmos do meio. Porque Ele quer fazer de nós uma nação santa, um povo exclusivo. Porque está escrito, amados, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Assim como Deus chamou Israel para fazer dele um povo santo e exclusivo, assim somos nós também como igreja, um povo santo e exclusivo para servirmos o Senhor até o dia em que Ele irá nos levar para morar com Ele. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.